tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Mais um programa para a gente compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, falado comigo e com certeza também tem falado muitas coisas com você. Se você puder estar aqui no meu lugar, eu tenho certeza absoluta que você também tem muitas coisas lindas de Deus para compartilhar conosco, não é? Mas que você aproveite aí, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, com os seus familiares, que você conte os testemunhos, conte aquilo que Deus tem feito. Porque nesses tempos difíceis, os tempos estão difíceis, eu tenho aprendido nesse tempo de pandemia, mas eu tenho visto, claro, a mão de Deus, eu tenho visto o mover, o agir de Deus na minha vida e você também tem visto na sua vida. Ele tem nos sustentado, Ele tem continuado sempre como é, fiel, amor, maravilhoso. Ele é um Deus de poder, é um Deus que nos ama. E mais uma lição, mais uma coisa, uma outra lição que eu tenho aprendido de Deus, que eu quero compartilhar com você, é que nós precisamos aprender sempre a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. É um versículo muito conhecido de nós cristãos, que já conhecemos a Bíblia, que já estudamos a Bíblia, né? E a gente lê lá em Romanos 12:15, a palavra de Deus dizendo isso, né? Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Eu gosto de falar não assim nessa segunda pessoa do plural, né? Que vós, que fica uma coisa das linguagens da Bíblia mais antigas, mas a Bíblia fala para mim, para você, olha, chore com quem está chorando e alegre-se com quem está se alegrando. E parecem também coisas simples e óbvias, e nesse tempo, mas não são, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão chorando, muitas pessoas perderam entes queridos, ou algumas pessoas que tiveram já a Covid, depois ficaram com uma pequena sequela ou com uma dificuldade, ou estão se readaptando, não é? Pessoas também que faleceram não só de Covid, mas porque as pessoas, né, infelizmente, existem muitos outros motivos também de morte, né? Ouvi falar hoje de uma família que perdeu os filhos, que vieram visitar os pais, um casal de filhos, um morreu, a outra estava no hospital. Ou seja, são situações, muitas situações que podem trazer tristeza e muitas pessoas choram, não só agora. A Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás e aqui a Bíblia nos ensina que nós precisamos chorar com os que choram, porque as lutas são sempre constantes, não é, na nossa vida. E as pessoas, então, precisam de alguém ali do lado para chorar junto. Mas se você observar, é muito mais fácil você ter alguém que chore junto com você do que ter alguém que se alegre com você. Você já reparou isso? Muitas pessoas já falaram isso, você já pode ter visto várias pessoas comentando, vários pastores pregando sobre isso. E eu queria comentar então um pouquinho sobre isso. Por que às vezes é mais fácil a gente chorar com o que chora, não é? A pessoa está chorando porque ela está passando um momento difícil. Obviamente, ela está não aquele choro de alegria, porque eu, por exemplo, eu choro por todos os motivos, né? Eu choro de emoção, eu choro de alegria, eu choro de tristeza, eu realmente me emociono muito com muitas coisas, né? Se eu vejo alguma coisa muito feliz, eu choro. Se eu vejo algo mesmo que não tenha nada a ver comigo, sabe? Se eu vejo algo muito triste, eu choro também. E às vezes as minhas filhas falam alguma coisa simples, começo a chorar. Mamãe, não acredito, você está chorando. E eu falo assim, qual a novidade, não é? Porque eu realmente tenho umas emoções muito assim, eu choro muito, mas não é um choro bobo, eu realmente tenho muita empatia, sabe? Eu, por exemplo, passo num lugar todos os dias naquele lugar e eu vejo que está reformando uma casa feia, velha, e aquela casa começa a ser reformada e ela começa a mudar, e ela começa a ser transformada e eu começo a vibrar junto com aquela casa. Eu nem conheço aquela família, nunca vi, e eu passo todos os dias e eu vou observando aquela casa e eu me emociono com a alegria, porque não é uma reforma de uma casa, é uma família que está ali dentro, são vidas que vão
vão usufruir, desfrutar de uma casa bonita, de uma casa arrumada, de uma casa mais moderna, tirando as infiltrações, tirando os problemas. E eu fico então imaginando que alegria para aquela família. E eu realmente me emociono. Eu realmente me emociono de ver quando alguém está feliz. Mas isso não é todo mundo. Isso não é comum para todos. Mas eu quero falar primeiro dos que choram. Por que as pessoas a gente tem facilidade de chorar com quem está chorando? Porque geralmente quando alguém está chorando e eu estou ali chorando junto com ele, eu estou ali apoiando aquela pessoa, geralmente naquele momento aquela pessoa está numa posição inferior a mim. Aquela pessoa está mais precisada ou necessitada de consolo do que eu. Eu é que sou o consolo daquela pessoa. E aí é o perigo da pessoa se sentir um pouco melhor. Naquela situação, você é um pouco melhor que o outro, porque você está consolando o outro, sabe? E talvez por isso, as nossas questões carnais de ego, lá no fundo, no inconsciente, seja tão mais fácil chorar com o que chora, porque eu é que sou, na verdade, superior a ele. Ele está chorando, eu não, eu só estou consolando, só estou ajudando. E isso muitas vezes é no nível do inconsciente. Agora, quando você se alegra com o que se alegra, com o que está feliz, com o que conquistou algo, você precisa ter um coração puro. Tem gente que tem inveja, tem gente que não sabe se alegrar com a conquista do outro, e você precisa analisar o seu coração se você não consegue se alegrar com a alegria do outro. Tem gente que fala assim, mas como assim, em plena pandemia, ela está fazendo uma viagem dessa? Como assim, em plena pandemia, ele está conseguindo vender tanto e faturar tanto e eu não? Como assim, em plena confusão que a gente tem vivido, ela está com uma família linda, feliz, e eu estou passando esse momento tão difícil? Então, ore a oração de Davi, lá em Salmo 139, versículos 24 a 25. Deus, sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você está sentindo, se você percebe que você não consegue se alegrar com o outro, ou pelo contrário, você quer estar perto daquele que está sofrendo para que você leve o consolo, cuidado. Peça para que Deus sonde o seu coração. Eu tive uma experiência há pouco tempo que eu postei no Instagram que eu ia falar sobre o vitiligo, né? Vocês sabem que eu tenho vitiligo, e pessoas que nunca tinham falado nada, nunca tinham feito um comentário, nunca tinham curtido, ou se curtiu, não sei, não vi, mas nunca tinham feito um elogio. Eu falo, fala sim, fala mesmo, fala sobre o seu vitiligo. E eu percebi assim como que tem gente que parece que quer ver um defeito no outro, quer ver uma tristeza. Olha, ela não é tão feliz assim quanto parece. Ela não tem uma família tão perfeita quanto parece. Olha, ela não é assim uma pessoa tão maravilhosa. Ela tem problemas. E no interior, no coração, aquela pessoa vibra e se alegra um pouco com algo ruim na vida do outro. Preste atenção no seu coração. Né? A gente se lembra lá da história lá de Gênesis 3, capítulo 3, aliás, capítulo 4, a história de Caim e Abel. Caim e Abel, o que aconteceu? Os dois foram oferecer sacrifício a Deus e Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel. E Caim ficou furioso, ele ficou com muita raiva, não é? E aí quando Deus ainda falou com ele, Deus ainda chamou a atenção dele, ele não teve autorresponsabilidade, ele não assumiu, puxa vida, Deus, realmente meu coração está ruim. Eu deveria ter me alegrado que o Senhor se alegrou da oferta do meu irmão e pensado, por que então, Deus, que o Senhor não se alegrou da minha oferta? Me mostra, me fala por que o Senhor não aceitou a minha oferta, porque eu quero corrigir, eu quero mudar, eu quero ser transformado para que da próxima vez o Senhor aceite também a minha oferta. E aí a gente sabe que ele não se arrependeu, pelo contrário, ele foi lá e matou o seu próprio irmão. Talvez você esteja matando aí o seu irmão, o seu amigo de inveja, não matando, não é? Ele não está morrendo, mas você está
destilando aí desejos e venenos, você que já conhece a palavra de Deus. Então peça para que Deus sonde o seu coração, peça perdão a Deus e peça para que Ele mostre aquilo que você precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado no seu coração, para que você seja aquilo que Ele deseja, para que você viva verdadeiramente essas duas situações, chorando com os que choram e alegrando-se, vibrando com a alegria do seu próximo. Um grande beijo para você, a gente se vê no próximo, se o nosso lindo Deus quiser. Tchau!